Vamos começar agora nossa discussão sobre 1 Coríntios 4:6. É um versículo muito utilizado por protestantes para provar o sola escritura, que tem aquele trecho, né? Não ir além do que está escrito. Nós vamos debulhar esse versículo aqui, né? Vocês vão ver que a gente vai trazer obras do alemão, do holandês, do inglês, de várias línguas, vários exegetas, tá? E vamos também olhar nos códices do Novo Testamento, tá? Codex sinaíticos, alexandrinos, vaticanos, efraímicos. A gente vai olhar no que nós temos de texto fonte. Vocês vão entender o porquê. Isso vocês estão vendo aqui é inédito, tá? Eu desconheço no Brasil algum curso que tenha esse material. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por causa de vós. Aí vem a frase, né? Fatídica. Para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, para que não vos ensoberbeçais a favor de um contra o outro. Né? Aí o protestante vai falar, tá vendo? Não ir além do que está escrito. A frase em grega, né, e nós vamos estudar muito com calma essa frase. Pessoal que não tem domínio de grego, né? Eu também não tenho um domínio grande, ou mais sei um grego rudimentar, tá? Mas não é necessário saber grande coisa para você entender o problema dessa frase. Não precisa ficar preocupado, eu vou pegar na mão de vocês, mostrar palavra por palavra, eu garanto que vocês vão sair daqui entendendo o problema e como que e os problemas que essa frase tem e por que ela não prova só a escritura. Então vamos lá, o argumento protestante é não ir além do que está escrito, né? Eu peguei aqui só uma referência do Armstrong para mostrar, provar que eles falam isso mesmo, né? Que eu não estou inventando. Então tá lá. O que é certo é que tudo quanto é necessário está na Escritura. E estamos proibidos de ultrapassar o que está escrito, tá? Então tá aí um livro que está traduzido inclusive no Brasil. Vocês podem pegar lá na página 140. Então vocês lembram que eu falei para vocês que o sola escritura são duas afirmações ao mesmo tempo. A primeira é que somente a escritura é infalível e a segunda é que a escritura é suficiente. Ela tem suficiência material, pelo menos, né? Tem uma suficiência de conteúdo doutrinário, pessoal. Tá? Então, quando você fala não ir além do que está escrito, o que você está defendendo ali, né? Vou voltar, é a suficiência material. Do tipo, não vá além do que está escrito, porque está tudo na Bíblia. Tá? Isso não provaria sozinho o sola escritura. Por quê? Porque não prova a infalibilidade exclusiva da Bíblia. Como assim, Túlio? Olha, poderia acontecer que a escritura fosse suficiente, então todas as doutrinas para a salvação estão na Bíblia, tá? Só que houvesse a igreja como intérprete infalível da escritura. Aí você não é mais só a escritura. Porque embora a escritura seja suficiente, a infalibilidade não é só da Bíblia. A igreja também pode oferecer infalibilidade para os cristãos, o magistério, né? Então, quando você fala não irá estar escrito, está provando no máximo a suficiência material, tá? Que ainda é insuficiente para aprovar a sua escritura sozinho, embora apoiasse, né? Apoiaria. Mas vamos logo aos problemas desse texto, porque o meu dedo está coçando aqui para mostrar o tanto de coisa que eu tenho que mostrar nessa aula. O primeiro questionamento que se faz é a autenticidade, se esse trecho realmente pertence ao texto original. Então, isso em grego se lê, né? Tomi hiper a geograptai, ok? Literalmente, tá? A gente vai ver isso aqui com mais calma lá na frente, ó. Isso quer dizer o seguinte, ó, esse to, né? Esse mi é o não em grego, né? Assim que escreve não em grego, é esse mi aqui. Esse hiper é além, a seria traduzido como o que e geograptai, isso que é um gama, né? Esse y aqui é um gama, então seria geograptai. Esse pzinho aqui é um rho, se lê como um r. O P, então fica G, Gra, esse aqui é o Pi, né? Tu não conhece? O tal, e o alfa e o iota. Então, G é graptai, tá? Foi escrito. Vamos comentar as exegetas protestantes, pessoal. Então, vamos começar com o Howard. Olha que interessante. Olha o que ele pergunta no subtítulo, ó, 1 Coríntios 4:6. Exegese ou emenda? Ou emendation, né? Então, olha o que ele fala. Essa notória crux interpretum, ou seja, a cruz dos intérpretes,
Olha o apelido que ele dá. É tão difícil de traduzir esse texto que ele é chamado de Cruz dos Intérpretes, né? Chamou a atenção de muitos comentaristas, mas é curioso que todos os editores britânicos dessa epístola tentam achar um significado nas palavras como elas estão, né? E apenas alguns poucos acadêmicos alemães e holandeses, nós vamos ver mais para frente quem são, definitivamente tentam solucionar com uma emenda do texto. Ou seja, algumas pessoas tentam exegetar, ou seja, consideram que é do original e tentam traduzir. E outros dizem que não, que aquilo ali não é do texto original, que aquilo ali é uma coisa que entrou ali, é uma coisa extraterrestre. Vou ver o Johannes Weiss, né? Depois de discutir os pontos, tal. Ele chega à conclusão que o texto, como transmitido para nós, é ininteligível, tá? Então a gente já tem hipótese de emenda ininteligível. Aqui está a obra do Weiss, né? Isso aqui é do alemão antigo. Nós pagamos uma empresa especializada para traduzir para vocês, porque não tem como traduzir. Isso aqui é uma imagem, não dá nem para copiar e colar no Google, porque não é um PDF, tá? A gente foi pegar em bibliotecas e trouxe para vocês. Então, isso aqui é um material riquíssimo, gente, dessa aula. Olha lá. Mas isso não resolve a principal dificuldade, a incompreensibilidade de mir per Hagegraph. Portanto, outras conjecturas tentam resolver no sentido de eliminar a colocação, que é isso que eu estava falando, né? Deste modo, a conjectura de Baujon é importante. Tó acima poderia ser uma anotação do copista no texto, encontrando depois lá. Depois a gente vai ver mais para frente, não vamos entrar muito nisso, tá? Eu só quero que vocês percebam que é difícil de traduzir. O C.S. Williams, ó, quantas pessoas estão falando? Ó. Provavelmente uma glosa marginal inicial se infiltrou no texto. O não está escrito acima do alfa, de Rina, na última cláusula. E a tentativa de tradução, não ir além do que está escrito, deve ser abandonada. Certo? Williams lá no Pick's Commentary on the Bible. Vamos ver mais uma. Hans Koselman. O texto é ininteligível. Aqueles que rejeitam a opinião de Baujon, que é o holandês que propôs que isso aí não é do texto original, sobre o trecho ser uma glosa, não conseguem ir além da especulação. Vamos ver o Baujon, né? O que ele está dizendo aqui na obra dele, né? Vou traduzir no Google Tradutor porque foi bem, né? Esse aqui dava para transcrever, era curtinho. O que o referido escriveu fez agora? Ele não tinha certeza se deveria incluir, né, o me, que é esse me aqui é o não, tá? Em grego, né? E seu exemplar, e assinou na margem. Tomi per agegraptai, ou seja, a palavra não está escrita acima do alfa, tá? É esse mi aqui, ó. Tomi per agegraptai, tá? Het word mi is boven de a geschreven, tá? Bom, Bossuet, perdão. Bossuet é o francês. Bossuet, né? Também um alemão, né? Mesma coisa, nós traduzimos, a empresa traduziu, na verdade, para nós, né? O Trocin recentemente surgiu a hipótese de que as palavras omitidas não são próprias das escrituras, mas sim de uma nota marginal crítica do texto, ou seja, o não foi escrito anteposto ao alfa, que corresponde ao a em grego. Então, pode ser inferir que um copista, lá. A gente vai explicar mais para frente, tá? Não precisa entrar nisso agora. Vamos ver o Emílio Osti, que, se não me engano, é o único católico aqui dessa lista de exegetas, tá? Todos os outros são protestantes, tá bom, gente? Isso é importante. Olha como é que vem na Bíblia de Jerusalém, ó. Vamos ler que vale a pena. Nisso tudo, irmãos, eu me tornei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a não ir além do que está escrito, entre parênteses, ou não está escrito acima do texto. Tá vendo? Então ele coloca ali as duas possibilidades. Gente, vejam como é frágil o alicerce protestante para a sua escritura na Bíblia. Praticamente os únicos textos que eles têm, né, um texto que eles gritam, que prova, é fragilíssimo do ponto de vista exegético, tá? E aí tem esse D aqui, se você for lá, está escrito, ó, texto difícil. A frase entre parênteses foi acrescentada por copista escrupuloso, que indica que a negação foi acrescentada sobre o seu texto. Depois a gente vai ver isso com calma, tá? Essa tal do acréscimo. Vamos ver o Benjamin White. A descrição de Homberg torna-se mais contundente se James Hanks estiver correto sobre a frase enigmática. Diz que a frase é enigmática, né? Ser uma referência à transcrição dos direitos fundamentais da comunidade. Então ele diz que a frase é enigmática. Collins diz a mesma coisa. É um ditado enigmático. Em 1 Coríntios, Paulo cita muitos ditos populares, né? E aí, certamente, essa frase era uma que Paulo esperava que os coríntios entendessem, mas a alusão é difícil de entender. Então, um acha que está no texto, outro acha que não, outro acha que é um ditado. Ninguém sabe o que significa isso, né?
pique, acho que o texto está corrompido lá. Mas ele observa que a segunda parte do versículo 6 é muito difícil. O grego é elíptico. Gente, por que elíptico? Elíptico quer dizer que está escondido, tem coisa escondida, né? O que teria de escondido na frase? O verbo ir, ou ultrapassar. Porque lembra que os protestantes dizem não ir além do que está escrito, mas esse verbo ir não está na frase. A frase grega diz o não além o que foi escrito, não tem verbo lá. Então, seria uma frase elíptica, né? Você teria que deduzir o verbo e o significado obscuro. Entre os comentaristas ingleses, ele é o primeiro a dizer: o texto provavelmente está corrompido. Agora, olha que interessante, o James Moffat, ele se recusou a traduzir o texto na Bíblia dele, tá? Também protestante. Olha lá, eu apliquei lá to teach you, e aí tem a reticência se tem um asterisco. Ele se recusou a traduzir. Gente, pensa isso, um protestante se recusar a traduzir o texto, né? E olha o que ele coloca na nota de rodapé. O texto e o significado da frase entre matite e ina mi, né, estão beyond recovery, ou seja, não podem ser recuperados, né, estão além da recuperação. Tá? Então, esse texto e o significado é justamente essa frase. Tomi riper agega, tá? E aí, depois, ele desenvolve um comentário dele, né, a Epístola aos Coríntios, ele é o mesmo autor, tá? O mesmo que não traduziu na Bíblia dele lá. Olha lá. Mas entre as palavras ensinar vocês, e que no grego são inseridas 5 ou 6 palavras cujo significado não pode ser recuperado. Né? No texto original, provavelmente havia 5 palavras, ou seja, tomi, hiperagegapta. Literalmente não era isso que está escrito. Escrito por quem? Né? Então, colocando dúvida no texto. Plummer e Robertson acham que é uma máxima rabínica. Então é estranho que alguém suponha, tal. Talvez tenha sido uma máxima rabínica. Calvino faz pouco. João Calvino da Reforma, faz pouco caso, olha lá. A frase, isso que ele era um ferrenho defensor do solo escritura, hein? A frase, além de estar escrita, pode ser explicada de duas maneiras, como se referindo ao que Paulo escreveu ou às provas bíblicas que ele mencionou. Mas como isso não é muito importante, os leitores são livres para escolher o que preferirem. Tá? Muito bem. Então não é muito importante. Então tá bom. Alguns manuscritos antigos, aqui é o trabalho do Oropesa, ele mostra que alguns códices, né, incluem o verbo pensar, phronein, né? É o mesmo verbo quando tem esquizofrenia, por exemplo, esse frenia, né? É pensar, tá? E é daí que vem o phronein. Ou phronin, né? Enfim. Ó, gente, se eu estiver errando aqui alguma coisinha de grego, um detalhe, tá? Também sou brasileiro, tá? Mas textos mais antigos e confiáveis, como esse N, né, é o Códice Sinaíticos, o A é o Alexandrinos, o B é o Vaticanos, e assim vai, tá? Não incluem essas alterações ou adições, que provavelmente foram incluídas por copistas posteriores para auxiliar com a redação difícil do texto mais original. Ou seja, o que ele está dizendo? Que originalmente o que você tinha era o não além o que está escrito. E aí, para facilitar a leitura desse trecho, que é muito complicado, o pessoal acrescentou o verbo pensar, para que a frase ficasse significando não pensar além do que está escrito. De onde vem a nossa tradução de hoje. Não ir além do que está escrito, tá? Então, mas esse phronein, ele é uma adição na cara dura. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no Codex Claromontanus, ó. Eu sei que isso aqui é difícil de ver, então daqui para frente, gente, onde tiver a palavra, a frase alvo, né, que a gente está estudando, eu coloquei 2 pontinhos vermelhos. Ó. Se você olhar aqui daqui da esquerda à direita, ó, tem 2 pontinhos vermelhos. Isso aqui fui eu que adicionei, tá? Porque essa linha que eu quero que vocês prestem atenção. Eu não queria ficar poluindo o desenho que já está complicado de enxergar. Então você vai lá, aqui o MH, né? O MH é o Mi, tá? Hiper o gegraptai. E aí o cara escreveu na frente, phronein, tá vendo? Esse phronein aqui é o pensar. Mas isso aqui não está no original. O cara adicionou na cara dura. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma evidente interpolação. Vamos olhar agora códices mais antigos, ó. Então, aqui eu peço desculpas, eu sei que está pequenininho, né? Mas eu queria que vocês vissem que era o Codex Sinaíticos, tá? Então, olha aqui, ó, as duas bolinhas vermelhas, ó. To, mi, hiper, a, ge, graptai. E aí você não tem, você tem o eis, mi, lá. E não tem o phronein. Tá vendo? Olha o Codex Vaticanos, ó. Tem esse T aqui, esse T tá de fora, não é isso que a gente quer estudar. Aí vem a frase, né? To, mi, hiper, a, ge, graptai.
tá? Aí vem ina, mina, e não tem Fronine. Vocês estão enxergando, gente, que os mais antigos não tem esse Fronine, né? Mas ela assim, Túlio, mas é assim que é no grego, que o pessoal copiava a Bíblia? É assim, é sem espaço, é sem pontuação, é esse horror mesmo, tá? E é tudo em maiúsculo. Então, isso é uma outra coisa que a igreja fez pra gente, né? Separou tudo capítulo, versículo, deu os espaços, porque é essa salada de letrinhas aí que você tem que ficar catando cavaco, tá? No Alexandrinos, tá? Que também é um que é bem antigo, ó, tá comido aqui, aqui em cima, né? Se você olhar aqui na coisa, estaria mais na frase da segunda bolinha, ó. Você vê um hiper a geograptai e aí não tem o Fronein, né? Aí já vai a frase direto. O Codex Ephraim é um horror, né? Mas, felizmente, isso aqui é um... Eu sempre esqueço o nome disso. É um... Vou até ver no celular aqui. Gente, é um papiro que o pessoal raspa. É um palimpsesto, tá? Um palimpsesto é um papiro que o pessoal raspou e escreveu em cima. Mas não fica tranquilo. O pessoal dos estudos, eles fazem uma versão mais limpa, né? Que é essa. E aí tá aqui as bolinhas vermelhinhas que eu deixei para vocês, ó. Na segunda bolinha lá, tem um monte de vírgula e tem aqui, ó. Acabando a frase, ó. Mi, hiper, a, e aí tá tudo corrompido, tá? Então, você vê. Tem código que está corrompido, tem código que está adicionado. É uma bagunça. Vamos para o Hering, né? Vamos confessar de uma vez que o trecho é intraduzível, mesmo que, como textos recépticos, adicionemos Fronein depois de Gegraptai, numa leitura extremamente questionável. A frase deve ter sofrido alguma alteração textual. Tá? Então, o que é textos recépticos? Textos recépticos um texto que foi feito depois de 1500, gente. Tá? Que o pessoal pegou os códices bíblicos, né, e uniu numa, numa coisa só, e aí, quando a frase era difícil, eles poderiam aproveitar algumas adições, que foi o caso. Então, eu deixei aqui embaixo, só sublinhado de vermelho, ó, no 4.6, ó, to, mi, riper, o, gegrapta e fronai. Aí ele coloca o não pensar além que foi escrito, tá bom? Então, acho que está bem claro que a passagem é difícil, né? Acho que não precisa, não tem dificuldade com isso, tá? E aí vamos entender então a dificuldade. Eu falei para vocês que eu ia pegar na mão de vocês e mostrar, né? Então tá aqui a frase, né? E aí, como eu falei, é ou não além esse to, ou não além do que está escrito. Então a gente vai ver palavra a palavra. Essa palavra, essa frase pode significar ou não além o que foi escrito, ou também ou não foi escrito acima do alfa. A gente vai ver agora como uma coisa vira outra. A primeira palavra to, né? Ela é o artigo definido o. Então, por exemplo, o nosso artigo definido, por exemplo, o cachorro. Você fala to cachorro, em grego. Tá? Ou um anúncio de sentença, ou seja, seriam como se fossem não é a mesma coisa que dois pontos, tá? Mas é um anúncio de que a frase que vem depois é uma fala no discurso direto, ou seja, que você está indicando exatamente o que o cara falou. Vamos mostrar isso na Bíblia, tá? Então, olha aqui, ó. Em Marcos 9:23, ó, tá escrito assim: E Jesus disse-lhe, dois pontos, né? E aí tem exatamente o que Jesus falou. Como é que isso vem em grego? To, porque não tem dois pontos. Aí tá lá, ó, o de Jesus ipen afto, né? E o Jesus disse a ele, né? Aí tem o to em maiúsculo e aí tem o a, esse aí aqui, né? Seria o se tu podes crer, tal, 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 certo? Então é só para dizer que poderia ser esses dois pontos, tá? Aqui de novo, se você jogar no Google, o tradutor até põe com aspas, ó. E por isso que algumas frases, algumas traduções, vocês vão ver que tem dois pontos com aspas, ó. Para que aprenda de nós o que significa dois pontos, não ultrapassa o que está escrito. Por quê? Porque considerou o to como sendo uma fala, né? Um ditado. Por isso que algumas pessoas acham que isso é um ditado, uma máxima rabínica. Porque como tem esse to, ele está falando, deve ser uma fala exata de alguém, né? É isso que os exegetas pensam, os que pensam. O mi é não, né? Já falei. O hiper é o nosso hiper do hipertensão, hipermercado, tá? Ele pode significar em grego algo que está acima espacialmente, ou seja, sei lá, colocar um chapéu acima da cabeça, hiper, tá? Ou algo que está para além, tipo a hipertensão, está para além do normal, né? Não é que uma pressão está em cima da outra. O A pode significar o quê? Ou pode significar a alfa mesmo, a letra, né? Alfa. E o gegraptai é a conjugação do verbo escrever, né? O grafo.
que pode significar foi escrito ou está escrito, tá? Por que estou falando tudo isso? Porque a primeira possibilidade, você escolhendo, poderia significar o não acima alfa foi escrito. Mas a mesma frase pode significar o não além o que está escrito. E aí fica essa dúvida, né? Significaria, em primeiro lugar, o não foi escrito acima do alfa, ou ao contrário, o não ir além do que está escrito, sendo que o ir não existe na frase. Então veja, gente, como é difícil a exegese desse texto, tá? O que todo mundo aí, muita gente deve estar pensando, mas como que isso entrou no texto original? Né? Como que isso acabou parando ali, tá? Então vamos lá. Aqui você tem um artigo do André Legault, tá? Onde ele tenta explicar como que isso teria acontecido. Então aqui tem 3 sinaizinhos, tem um asterisco, tem uma cruz longa e tem 2 cruzinhas, tá? Então olha lá. Então tem primeiro, ó, ina, mena, lá, lá. E aí vocês observam que entre uma linha e outra tem um não voando aqui, ó. Tá vendo? E aí ele coloca assim, ó, um escriba que esqueceu a negação não, né? Entre o ina e o as na última cláusula, inseriu acima da linha, exatamente acima do alfa do ina. Então isso aqui, gente, é o seguinte, é igual quando vocês estão vocês estão escrevendo, né? Aí o cara foi escrever ina me eis. E ele escreveu ina eis, esqueceu de escrever o não. Aí ele escreveu em cima, assim, voando, assim, sabe? Pra você não ter que refazer tudo de novo. Ele fez uma gambiarra. Aí o segundo copista reintroduziu a negação no lugar certo, né? E conscientemente escreveu do lado. O não foi escrito acima do alfa. Mas que alfa? O alfa da palavra ina, que quer dizer para quê, né? Para que, tal, tal. Certo? Então, aí o terceiro copista, que não entendeu nada, né, dessa glosa, enfiou a glosa no texto, né? E aí ficou lá enigmática para sempre. Então ficou ina, me, imin, mathite. Aí, não ir além do que está escrito, perdão, o não foi escrito acima do alfa, e aí veio, para que não, entendeu? Então, essa que seria a explicação do André Legault, tá? É interessante que alguns códices, por exemplo, o próprio Claro Montanos, que eu mostrei lá atrás, ó, ele não tem um não aqui no meio, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se você olhar o Vaticanos, ele é tal, ina, mi, né? Esse MH e H é o I, tá? É o ita mi eis, ó. E aqui você tá ina eis, tá vendo? Como que você tem base para apoiar essa hipótese, porque alguns manuscritos não tem o não, né? Até o não aqui em cima está escrito acima do alfa do ina. Então, enfim, é uma hipótese, a gente não tem prova, mas bate, né? Tem muitas evidências apontando para lá, tá? Então, assim, isso é um texto obscuro. E, gente, para finalizar aqui a aula, já indo para o final, veja, isso funciona muito com reformados, tá? Você apresentar essas evidências para eles. Porque reformados, eles têm para eles o seguinte, que você tem que tirar doutrinas a partir de textos claros. Então, se você mostrar para um reformado que esse texto é obscuro e provar para ele, né, com exegese textual, como nós fizemos nos códices originais, ele vai recuar, tá? Ele vai recuar e falar, ó, é melhor procurar outro texto, melhor não embasar minha teologia nisso. Agora, isso não é verdade para a maioria dos protestantes, né? A maioria dos protestantes do Brasil, pentecostais, tudo, eles tá na Bíblia, tá na Bíblia. Agora você tem que lidar com isso. Então agora a gente vai para a parte 2 da aula, né? Se Paulo poderia estar ensinando só a escritura, né? Vamos assumir, tá, que tudo isso aqui que a gente falou não tem problema nenhum, tá? Nós vamos jogar no lixo aqui, essa aula entre aspas, né? E nós vamos tratar o texto agora como se ele fosse parte claríssima do texto original, tá? E aí nós vamos mostrar que nem assim provaria só a escritura. Espero que vocês estejam gostando e Deus abençoe vocês. Vamos logo para a aula 2. O versículo é esse aqui.